Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de pirâmides. Sim, as pirâmides do Egito são exemplos de pirâmides, mas falaremos das pirâmides de uma forma geral, principalmente da área da superfície de pirâmides, como se calcula essa área, e também como calcular o volume de pirâmides, assim como as fórmulas para chegar a esses resultados. Então vamos começar falando um pouco sobre as principais características, e elementos das pirâmides. Antes de qualquer coisa, vocês têm que saber que a pirâmide é um poliedro. Então, assim como os demais, eles têm faces, arestas e vértices, ok? Uma dessas faces a gente chama de base. Geralmente é onde a pirâmide está apoiada. Essa base pode ser qualquer polígono. No caso aqui é um quadrado, mas pode ser qualquer outro polígono. Oposto a essa base, a gente tem o que chamamos de vértice da pirâmide. Ele está sempre oposto à base, ok? A distância entre essa base e o vértice, essa distância entre o plano da base e o vértice, a gente chama de altura da pirâmide. Coloquei aqui, chamei de HH, é a altura da pirâmide. Elemento muito importante quando a gente for fazer cálculos. Outra coisa, uma das faces da pirâmide é a base e todas as outras faces a gente chama de faces laterais. Inclusive, elas são todas triângulos. Sempre, qualquer pirâmide, suas faces laterais serão triangulares. Ok? A base não, a base pode ser qualquer polígono, inclusive o triângulo. Um elemento novo, mas não menos importante, principalmente na hora de fazer cálculos, calcular a área ou volume, é o que a gente chama de apótema. O que é a apótema? É essa reta que vai do vértice da pirâmide até o ponto médio das arestas da base. Ou seja, poderia ser aqui, o ponto médio dessa aresta até o vértice. Aqui, eu usei esse ponto médio para ilustrar a apótema. Essa reta aqui a gente chama de apótema da pirâmide, certo? Então esses são alguns dos principais elementos das pirâmides. Então vamos agora ver a fórmula e como se calcular o volume de uma pirâmide. Bom, aqui nesse quadro aqui vocês estão vendo a fórmula. Se vocês repararem, é bem parecida com o volume do prisma. Área da base vezes a altura, dividido por 3. A do prisma é só área da base vezes a altura. No caso da pirâmide, divide-se por 3. Essa é a fórmula. Aqui eu dei um exemplo de pirâmide, a base é quadrada, 6 por 6. E a altura aqui da pirâmide, 4 metros. Ok? Agora vamos calcular o volume dessa pirâmide aí. Olhando aqui para a fórmula, a gente precisa da área da base e da altura. A altura a gente já tem, 4. Vamos fazer então a área da base, vamos encontrar, Já coloquei aqui do lado, área da base. Como a base é quadrada, para fazer a área de um quadrado é só lado vezes lado, Ou seja, aqui, 6 por 6. Vou anotar aqui, 6 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36. Então, 36 metros quadrados. Pois a gente está calculando aqui a área da base. 36 metros quadrados. Feito isso, voltamos aqui para a fórmula do volume, A área da base a gente já sabe que é 36. A altura tá aqui, 4. Tudo isso tem que dividir por 3. 4 vezes 36. 4 vezes 30, 120, 4 vezes 6, 24. Então vai dar 144 dividido por 3. Dividido 144 por 3 vai dar
120 para 3 dá 40. Mais 24 para 3 dá 8. Então, 48 metros cúbicos é o volume, né, dessa pirâmide aqui. Ok? Então agora vamos ver como se calcula a área total da pirâmide, ou seja, a área de toda a sua superfície. Aqui eu usei uma expressão, né, que é um pouco lógica, né? A área total é o que? A área da base mais a área lateral, né? Isso, a área de todas as faces da pirâmide, a base e toda a lateral, ok? Então vamos começar pelo seguinte: a área da base é um quadrado, né? Então 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Isso aqui é a área da base. Agora vamos para a área lateral. Aqui na área lateral nós temos 4 triângulos idênticos, não é isso? Então vamos calcular a área de um desses triângulos e depois multiplicar por 4. Eu tirei esse triângulo para cá. Para mim calcular a área desse triângulo, né? A fórmula da área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se você olhar para esse triângulo que eu retirei daqui, ó, da lateral desse triângulo ou dessa pirâmide, se você olhar para esse triângulo, ó, a base dele é 6, mas a altura não tem, ó. Se você olhar na pirâmide, ó, não tem, é a apótema, né, da pirâmide. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar isso? Porque a gente precisa para saber a área. Vamos voltar aqui na pirâmide, ó, e observar o seguinte. Se você olhar aqui, ó, se a gente considerar a apótema aqui, a altura e essa reta aqui, ó, nós acabamos de formar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a gente tem esse lado que a altura, né, é 4. Esse aqui de baixo, ó, se você reparar, como esse lado é 6 e aqui, ó, é só até a metade, esse ladinho aqui, ó, vai ser 3 metros. E esse outro lado é justamente o que a gente está querendo saber, a altura desse triângulo aqui. A gente pode chamar de A, certo? Beleza, mas e aí, como é que a gente vai encontrar esse valor? Como a gente tem um triângulo retângulo e dois lados foram dados, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar esse terceiro lado. E é isso que a gente vai fazer aqui embaixo, ó, usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa lá é o A, então A ao quadrado, um dos lados é 3 ao quadrado e o outro lado 4 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 16, né? Que continua o A ao quadrado. Somando os dois, 25. A ao quadrado é 25. Logo, o A é 5. 5 metros. Pronto. Acabamos de encontrar a altura desse triângulo, que também é a apótema aqui da pirâmide. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 metros e vamos fazer a área desse triângulo agora, ó. A base 6, a altura 5, dividido por 2, da forma, não é isso? 6 vezes 5, 30, por 2, dá 15 metros quadrados. 15 metros quadrados é a área desse triângulo, ou seja, uma das faces laterais da pirâmide. Porém, a gente tem 4. Lembre-se disso. Quando a gente for para cá, ó, área da base 36 mais a área lateral. Bom, se uma das faces é 15, somando as 4 vai dar 60. Então, 36 mais 60 vai dar 96 metros quadrados
é a área total dessa pirâmide aqui, ok? Qualquer dúvida, né, sugestão, podem colocar nos comentários aí do vídeo. E até a próxima.